Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso querido canal. Meus amigos, e hoje eu vim falar da seleção brasileira que passou pelo Japão. O Brasil está nas oitavas de final, 2 para o Brasil, 1 para o Japão, de virada é mais gostoso. Meus amigos, que loucura, cara. Eu vim falar um pouco do jogo, vocês sabem muito bem como é que vinha o Brasil, meio complicado, mas melhorando bastante. Nós tínhamos perdido um amistoso para o Japão é, em março, não, em outubro do ano passado, 3-2, né? Com um time muito mexido naquela época. O Brasil conseguiu abrir um 2-0 na época e tomou a virada, né? Depois de uns gols contra aí terrível do Fabrício Bruno, por exemplo. E acabamos perdendo. Mas aí, agora foi Copa do Mundo e o Brasil conseguiu passar. E eu vou falar um pouco sobre como foi o jogo, né? Na minha visão. Eu assisti com a galera do meu trabalho, né? O mercado fechou lá pra gente ter o jogo. E nós assistimos lá tranquilamente lá dentro, junto com o pessoal, né? E pronto, beleza. Cara, que maluquice. No primeiro tempo, foi muito tenso. Porque o Japão claramente tinha as ações do jogo. E por que eu digo isso? Eu digo que, vou mais além, o Japão foi melhor que o Brasil na partida inteira. Ah, mas o Brasil teve mais posse de bola, o Brasil atacou mais e isso e aquilo. Mas, pô, olha a marcação japonesa. Foi muita entrega dos japoneses, primeiramente, em fazer aquela marcação do 5-4-1 ou 5-3-2 que dava dificuldades, encaixotava a seleção brasileira lá atrás. Aí o que acontece? Não, vem a seleção brasileira e vai tentar os ataques, a bola é numa ponta, tem a marcação, começa a sufocar Rapidex. Aí vem bola na outra ponta, a marcação sufoca Rapidex. Aí a seleção brasileira não conseguia ter jogada. Na entrada da grande área, tinha um ônibus, uma muralha fechada ali. E aí a seleção brasileira não vê outra alternativa senão cruzar, mandar a bola lá no alto. Mas mesmo assim, algumas vezes criou chances no chão, cara. Criou chances rasteiras e foi difícil mesmo, tá? O goleiro Suzuki estava bem, a pontaria da seleção não estava tão boa ali. E aí, vem o momento da parada para hidratação, tá? Antes da parada para hidratação foi exatamente isso que eu falei. Aí a pausa para hidratação, ela meio que muda o jogo. O técnico do Japão, ele faz alterações táticas, ele coloca o time um pouquinho mais para frente. Japão, assim como o Brasil, o Japão também tentou controlar bastante a posse de bola em alguns momentos, tá? E depois dessa pausa, o Japão começou a tomar mais a iniciativa do jogo, aí um pouco mais para cima, e fazer uma pressão intensa no meio de campo, criar aquela zona de guerra ali, onde muito provavelmente você vai errar. E isso aconteceu de verdade. Essa marcação intensa do Japão no meio de campo induziu a seleção brasileira a errar. E aí os brasileiros que ficavam desorganizados após errarem ao tentar sair para uma jogada ofensiva, acabavam tomando contra-ataques e lances perigosos. O Japão, toda vez que pegava na bola, a defesa brasileira dava medo, era tensão, era tensa, muito tensa, era uma tensão total. Aí o que acontece? Nessa de fazer a pressão do meio de campo, a seleção brasileira vem jogando. Quem aqui erra um passe? O Não me lembro quem foi que errou o passe. O Ryan ou foi alguém lá da frente? Errou o passe no meio de campo. Foi o Paquetá ou quem sabe eu não me lembro. O Bruno Guimarães? Não lembro quem foi. Mas errou o passe. E aí o Japão vem com um contra-ataque. E nisso quem pega é o Sano, eu acho. É o Sano. Ele pega e de fora da área, quando o Casemiro não conseguiu chegar na marcação dele, de fora da área ele mete um golaço, a bola dá um desviozinho no calcanhar do Gabriel Magalhães, na sola do pé na verdade, e mata o Alisson. Porra, bicho, foi gol. Aí a gente ficou assim, tenso demais. A narração da Cazé TV nem conseguiu narrar um gol com algum entusiasmo, porque foi muito inesperado. De repente o Japão abre o placar e a gente vê aquele filme 2018, Kevin De Bruyne no contra-ataque, pegando a bola de fora da área, o goleiro adiantado e bufo, mesmo gol. E aí, meu amigo, o Japão abre o placar e o Brasil no primeiro tempo vai buscar o prejuízo. Só que não consegue porque a marcação japonesa se intensifica ainda mais. Claro que o Japão desce as linhas, monta um ônibus
aqui na frente da grande área, cerca a área do goleiro e fica lá, marcando na intensidade e tudo. E o Brasil vindo pra cima. Aí o Brasil encontrou ainda no primeiro tempo uma alternativa. Manda chuveirinho na área e seja o que Deus quiser, meu amigo. Aí foi mandando chuveirinho aqui, chuveirinho da esquerda, chuveirinho da direita, chuveirinho do meio e chuveirinho pra caralho. Os bichos mandavam tanto chuveirinho aí que a conta de água deles já deve vir uns 800 conto. De tanto que esses bichos tomam banho no chuveirinho. Meu amigo, aí acontece o seguinte, vai pro segundo tempo, e no segundo tempo o jogo não muda, cara. E eu fiquei preocupado porque o jogo não mudava, porque o Japão tava defendendo, sufocando do mesmo jeito do primeiro tempo, sabe, do mesmo jeito, ali. E o Brasil não conseguia criar jogada, não conseguia ter alternativas. Mas aí de repente, o Japão, não sei se foi porque cansou ou por questões de estratégia mesmo, mas o Japão baixa a intensidade. E isso é uma oportunidade, porque eles não estavam mais conseguindo defender como antes. E também não conseguiam mais pegar as bolas para fazer o contra-ataque. E isso ajudou demais, cara. Porque a seleção brasileira começou a criar um pouco mais, além do chuveirinho, claro que mandou muito chuveirinho, mas de vez em quando vinha uma jogada rasteira, né, ali. E o Japão tava com dificuldade de marcar algum último homem. O Brasil já teve cabeçada aqui, cabeçada ali. O goleiro Suzuki saiu bem algumas vezes. Aí de repente o que acontece? O Gabriel Magalhães pega uma bola aqui na intermediária esquerda, bem na ponta da grande área. Ele manda essa bola num cruzamento perfeito. O Casemiro é o último homem que o Japão não conseguiu marcar. Ele vai lá e faz o gol de cabeça. E é uma euforia, todo mundo vibra. Puta que pariu, foi muito massa. Gol do Brasil, Casemiro. Nunca critiquei. Eu sempre fui apaixonado por ele. Eu sempre quis ser mulher dele. Lá ele. Mas, porra, foi muito incrível, muito incrível. Apesar da partida horrorosa que o Casemiro fez. No primeiro e no segundo tempo também. Não fez uma partida muito boa, não. Eu acho que já é uma alteração que o Ancelotti tem que fazer, tá? Tirar o Casemiro e botar, por exemplo, um Ederson, que foi convocado aí no lugar do Wesley, tá? E o Danilo também não fez um jogo muito bom, não. É o único que a gente tem na lateral direita, a gente pode improvisar um meia. Mas, cara, vamos lá. Cara, aí de repente a seleção brasileira cresce, começa a se entusiasmar, vai pra cima, o Japão mete a retranca, tá cansado ou baixou a intensidade, será que foi algum erro de estratégia? Não sei. E aí vem os acréscimos, o jogo tava com cara de empate, a seleção brasileira errando chance, o Vinícius Júnior pega uma bola ali na esquerda, consegue até fintar e dá um chute assim, e o goleiro Suzuki toca e a bola vai na trave e sai. O Japão tirando bola em cima da linha, foi difícil pra caralho. Mas aí, bola pra frente, o Bruno Guimarães recebe essa bola depois de sobra, e ele só gira. E, cara, ele só gira e ele bate o olho. Na hora que ele bate o olho, ele nem processa a informação de que o Gabriel Martinelli tá lá e já manda a bola. Precisa nem processar. Já manda. E o Gabriel Martinelli recebendo na cara do gol, vira pra seleção brasileira ganhando, que ganha, né? Depois ainda tinha ultrapassado os acréscimos, né? Foi até 9 minutos de acréscimo, mas 6 minutos foi o mínimo que ele deu, tá? É porque teve a comemoração do gol e tudo, e ficou um tempo parado nesse momento. E, cara, o Japão veio pra cima, o Brasil agora lá atrás, um Deus nos acuda, todo mundo quer no fim do jogo, mas acabou que deu certo, o juiz apita, e o Brasil está nas oitavas de final, passou após muito sufoco da seleção japonesa. Foi muito difícil, sério mesmo. Eu já imaginava que ia ser difícil, mas desse nível, cara, aí eu fico me perguntando, o Brasil provavelmente vai pegar a Noruega, vai ter dificuldade do mesmo jeito, e vai pegar depois da Noruega, se passar, por exemplo. É Noruega ou Costa do Marfim, tá? Pode ser a Costa do Marfim também. Mas se passar, pegam a Inglaterra. E aí a Inglaterra já é outro nível. Tudo bem que é um time que deu uma pioradinha, mas vamos ver como é que vai ser contra a República Democrática do Congo, contra o vencedor de Equador e México. Cara, não estou tão confiante na seleção brasileira ainda. O Ancelotti repetiu a escalação do jogo contra a Escócia, com o Casemiro
não tão bem, ele precisa fazer essas alterações. O Paquetá parece ter se machucado e pode ser outra alteração que muda totalmente o time, né? Como foi com o Rafinha, que talvez melhore, né? Com o Paquetá ali tem sofrido bastante. Ele precisa de alguém para ajudar ele, é verdade. Ele ficou muito tempo isolado no campo. A compactação do Japão não estava permitindo que a seleção brasileira tivesse esses encontros de jogadores. O Vinícius Júnior, como sempre, ficou isolado na esquerda. O Endrick, quando pegou a bola na direita, ficou isolado também. E foi isso. O Endrick também fez uma partida até que legalzinha, mas não conseguiu fazer o gol que todo mundo esperava, né? Ele teve muita dificuldade, a verdade é essa, que a marcação estava muito visada nele, né? Foi loucura total ali. E a seleção brasileira está nas oitavas de final, muito sofrido, né? E eu espero que o Ancelotti melhore essa parte desse sofrimento. O Brasil não está mais subindo tanto a pressão para sufocar de verdade o adversário, mas está subindo bastante. O limite da pressão é a grande área, porque o Ancelotti entendeu que sobem demais, aí estão tentando recuperar a bola lá na frente, e nessa subida o meio campo e a defesa fica com muito espaço. O Ancelotti entendeu isso, fez a pressão mais em bloco, não colocou pressão para frente da grande área para deixar os caras tomar iniciativa e ter dificuldade para pensar, é verdade. E isso está funcionando para a seleção brasileira, funcionando porque agora o Japão não conseguiu fazer aquelas jogadas de movimentação e de saída de bola com facilidade como o Marrocos fez. O Brasil estava fazendo a marcação direitinho ali na frente, tá? O pé de pressiona também foi legal, principalmente no segundo tempo, em que o Brasil roubou muitas bolas na defesa da seleção japonesa, e isso gerou jogadas. Ali, se eu não me engano, a do segundo gol foi num pé de pressiona. E aí, meu amigo, Brasil melhorando, mas precisa encontrar rápido um 100% para poder ir longe, ganhar essa Copa, se quiser, né? Se quiser ganhar essa Copa, precisa se encontrar de verdade, porque daqui a pouco vem mais perigo. O Japão foi uma seleção que deu mais dificuldade até que Marrocos, tá? Hoje Marrocos vai jogar contra a Holanda, tá? Eu vou falar sobre o próximo jogo deles, que loucura. Também teve a Alemanha e Paraguai, né? A Alemanha foi eliminada pelo Paraguai nos penais. Ah, meu amigo, Copa do Mundo é foda demais. O futebol é o melhor esporte desse planeta. Tá, beleza. Dito isso, eu quero saber o que é que vocês acharam nesses comentários. Eu acredito que o próximo adversário, a Noruega, vai ser um time difícil, porém batível. O Brasil não está muito bom defensivamente e aí a gente vai ter um medo, porque o Odegaard, ele tá carregando esse meio-campo norueguês, tá sendo aquele maestro, e o Berg sendo aquele segundo volante, aquele primeiro volante, na verdade, que rege bem o meio-campo e que é bom defensivamente, mas é um time que avança muito, que deixa sua linha de marcação muito alta, que o Brasil pode pegar num contra-ataque. Tá? E é claro que tem o nosso querido Erling Haaland, né, que vai dar muito trabalho para essa defesa da seleção brasileira. Mas tem a Costa do Marfim, não dá para subestimar a Costa do Marfim. Um time que venceu ali a Alemanha. Não, perdão. Venceu o Equador, que deu muita dificuldade para a Alemanha, que apesar de ter sido eliminada, foi a melhor seleção do grupo dela, né? Meu Deus, aí vem dificuldade imensa nessas oitavas de final, tá? Eu quero saber o que você acha, o que você achou do jogo, o que você acha do possível próximo adversário. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima, valeu e fui!